Pronto, só está gravando aí agora. Certo? Deixa eu retomar aqui onde é que a gente tinha parado, né? Então, assim, basicamente, na aula passada, o principal, né, assim, o que era assunto principal, o central, vamos dizer assim, é entender como funciona a regra da cadeia, porque ela vai surgir em todos os exercícios que a gente precisar falar de derivada de uma função composta. A gente viu uns exemplos de algumas funções que você pega a função dada e você tenta enxergar ela como se fosse uma composição, para derivar de uma forma mais simples, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui essa expressão, né? Onde tem o G composto com F, G composto com F, aplicado em um valor aqui. Certo? Então, isso aqui é uma função que está composta, né? G com F. Quando você deriva aqui, então você está derivando uma coisa que é uma composição, certo? De funções, então tem que ter uma regra. A gente viu que essa regra é isso que está escrito aqui, ou seja, deriva a G, certo? Só que essa G, quando você deriva, você não aplica no X, você aplica no F de X. E o resultado você multiplica pela derivada da F no X. Então, aqui uma outra anotação análoga, né? Quando você coloca uma função y, certo? E você quer derivar y em relação a t, certo? De tal forma que y é composta com x em t, vamos dizer assim. As notações elas vão variar de acordo com o que a gente está escrevendo no momento, no exemplo. Isso aqui é a mesma coisa você derivar assim, né? Então, derivou o y em relação a t. Então, veja que a função y está composta com x. Então, você deriva o x, o y em função de x e o x em função de t. Certo? Vamos ver casos desse tipo, tá certo? Aí vimos esse exemplo com a aplicação, né? Pegamos uma função v, que é um polinômio, uma potência, e a gente pode enxergar esses casos aqui como composição. Basta você notar que essa função de baixo, eu poderia chamar ela de f. Então, ela é o polinômio. E g é o x elevado a 1000. Quando eu componho essa com essa, ou seja, a g composta com f, ela dá justamente a função v. Ou seja, então, a derivada da composta ela vai servir para esses casos, onde a função dada é uma função que originalmente a derivada não é tão fácil de se resolver, certo? Beleza. Aí a gente viu uns exemplos, né? Também falamos da taxa de variação, interpretação da derivada como sendo uma taxa de variação. Isso foi o que a gente fez na aula anterior. No que a gente vai continuar hoje, eu vou falar um pouco também dessa derivação aí para inversa. O que é esse teorema da função inversa, certo? Bem, quem, quem assistiu aquele vídeo que eu postei que tem sobre funções inversas, sabe que uma função f composta com a sua inversa, quando você aplica em um x, ele dá o próprio x. Ou seja, ela tem uma função de uma identidade, né? Porque a gente sabe que a função identidade é aquela função que quando aplica no valor é ele mesmo. Ora, então quer dizer que se a f composta com f é menos 1 em x é igual a x, implica que a f composta com f é menos 1 dá identidade. Ou seja, então nós podemos enxergar a identidade como uma composição. Ou seja, a identidade é uma composição de f com f a menos 1. Ou o contrário, a gente pode inverter a ordem, f a menos 1 composta com f, não importa. Tá claro? Aí, baseado nisso, certo? Baseado nisso, vai surgir uma forma da gente derivar a função inversa. Como assim derivar a função inversa? Você vai pegar uma função f e sua inversa, f a menos 1. Você tem duas funções, f e f a menos 1.
Aí você está querendo derivar a f a menos 1, certo? Está querendo derivar a f a menos 1, não é a f. Aí a função inversa, a derivada da função inversa, ela é uma expressão que vai usar justamente a derivada da f também. A expressão é essa, é 1 sobre a f composta, a f', né, a derivada da f, composta com f a menos 1, certo? Essa expressão aí. Mas de onde é que surgiu essa derivada? Por que que é isso? Né? Por que que é isso? Um minuto. Um minuto, viu? De onde é que vem aquela expressão, né? Por que que a derivada da f a menos 1 é isso? É bem fácil, ó. Vamos enxergar aqui que a prova está aqui, ó. Bem, AF com AF a menos 1, olhem para cá, para essa linha, ó. AF composta com F a menos 1 no X, não é o próprio X? Certo? Então vamos derivar. O que é que acontece se a gente derivar aqui dos dois lados, vamos dizer assim, em relação a X? Nós estamos derivando em relação a X. Então, do lado de cá vai ficar a linha F menos 1x, que pela regra da cadeia, como é que é essa derivada aqui? É a derivada do primeiro, que é a F, aplicado na que está dentro, F é menos 1 em X, vezes a derivada da que está dentro aqui, que no caso é a F é menos 1. Isso aqui é aplicado no X. Só que do lado de lá só tem X. Então, se eu derivar o X em relação a X, dá para dar 1. A gente já viu isso, né? Então, a derivada de X em relação a X é 1. Só que tem uma hipótese que é importante aqui, para poder a gente usar essa fórmula. A derivada da função f, ela não pode se anular. F' de x tem que ser não nula. Logo, aqui você tem f' aplicada a um valor. Por hipótese, então a f' não se anula. Então, esse termo aqui, ó, no quadrado, ele pode passar dividindo. Então, a f a menos 1, linha aplicada em x, é 1 sobre esse pedaço aqui, que não se anula. Que é f' aplicada em f a menos 1 de x. Pronto. Só isso. Então, a derivada da função inversa, ou seja, essa forma aí da expressão da derivada da função inversa, é simplesmente uma aplicação da regra da cadeia, né? Uma consequência aí da regra da cadeia, certo? Vamos ver um exemplo na prática. Eu vou fazer na outra página, na lousa, que aqui já está um pouco bagunçado. Tem um momento que eu acabo bagunçando muito a página. Deixa eu só abrir aqui a luzinha. Bem, vamos pegar aqui a função f de x, uma conhecida já, que é x ao quadrado, certo? Então, vamos escrever aqui f de x, x ao quadrado. Vou pegar só para os valores maiores ou iguais que zero. A função que pega um número ao quadrado, ela tem quem de inversa? Quem é a inversa dela?
Se você pensar na operação inversa, você está levando ao quadrado. Para voltar, para inverter, o que você faz? Não precisa calcular nada, é só saber o que é a operação, o contrário da operação de elevar ao quadrado. O que é? Extrair a raiz? Sim, raiz quadrada, no caso, né? Porque se você levou um número ao quadrado, então tirar a raiz quadrada vai voltar ao mesmo número. Pense aí, 5 ao quadrado, 25. Se você tirar a raiz de 25, você volta para o 5, certo? Então, raiz de x é a inversa, certo? Isso aqui também é para x mais igual a zero. Uma maneira de interpretar certos desenhos e jogar em uma coisa esquisita. Bem, é óbvio que todo mundo sabe que uma é inversa da outra. Se eu fizer f composta com f menos 1 de x, a gente sabe que vai dar inversa, né? Que ó, se você pegar f de f menos 1 de x, é f aplicado no raiz de x. A f pega o que está aqui e eleva ao quadrado. Como o x é positivo, então dá x. Ou seja, f composto com f menos 1 no x é o próprio x. Então, vale aqui, se eu quiser derivar, né, vai valer a regra da derivada da função inversa. Se eu quiser jogar logo na fórmula, né, se você quiser usar a fórmula, vamos dizer assim, você vai saber, então, que a f linha de x, pela expressão, é 1 sobre f linha, aplicado, aliás, f é menos 1, né? A f é menos 1. Deixa eu só consertar isso aqui. Eu quero a derivada da inversa, ou seja, eu quero a derivada dessa. Então, oxe, f é menos 1 linha é 1 sobre f' aplicado em f a menos 1 de x. Só que a f' é fácil de resolver, né? Porque a f é um polinômio. F de x é x ao quadrado. Então a f' é 2x. Então vamos lá, vai ficar 1 sobre 2. Aí o 2 vai jogar o 2 aqui, né? 1 sobre 2, que vai multiplicar, ó, porque a f' aqui seria 2x. Só que a gente aplica a f' não é no x, é no f a menos 1, que é raiz de x. Então, em vez de ficar x, vai ficar raiz de x. Ou seja, a derivada da função... deixa eu só consertar isso. Então, a derivada da f menos 1 no x dá 1 sobre raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Vocês vão ver que na prática, quando vocês forem resolver, talvez você não vai estar decorando a fórmula. Você vai pegar lá a função f, vamos chamar de f, né? O h, vamos montar outra letra aqui, vamos chamar de g. Vamos chamar de g a função raiz de x. Funcionaria também você fazer assim, você imaginar essa x como sendo x elevado a 1 meio. Então quem é a derivada disso? Também vale a mesma regra. Você tira esse número daqui para frente, 1 sobre 2, vezes x, e subtrai 1 aqui. 1 meio menos 1. Fica 1 meio elevado a x, 1 meio menos 1 a menos 1 meio. Só que um número elevado a um número negativo, a gente sabe que é assim, ó, x elevado a menos n, a gente sabe que é 1 sobre x a n. Ou seja, você passa ele para o denominador e o expoente aqui negativo fica positivo aqui.
Então fica 2 vezes x a 1 meio. E todos nós sabemos também da regra da radiciação que raiz de um número x é igual a x a 1 meio. Ou seja, você pega o expoente que está aqui no x, que é 1, e o 2 que está aqui nessa raiz, que a gente não usa na quadrada, põe no denominador. Se fosse um cubo, tipo raiz cubo, x vai dar 1/3. Se fosse raiz cúbica de x ao quadrado, então seria x ao quadrado sobre 3. Lembrando que esse 2 tanto faz estar aqui ou fora. Se ele tivesse aqui, também você usaria também, certo? Aliás, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu escrever maior aqui em cima. Aqui do lado, só para não confundir, porque suponho que está assim. Se você quiser ver, é só porque isso é raiz de x ao cubo vezes raiz de x ao cubo. Ora, se você já sabe que um é 1 sobre t e outro também, então é só usar as propriedades de potenciação. Repete a base, soma os expoentes. 1/3 com 1/3 dá 2/3. Então, é a mesma coisa de você colocar a raiz cúbica de x ao quadrado aqui dentro. Então, tanto faz o 2 está aqui em cima, como está aqui dentro. Tá certo? Beleza, então feito isso, a gente sabe que no final das contas, isso aqui é a mesma coisa de colocar 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Ou seja, então a função f de x, raiz de x, a derivada dela é sempre isso aí. Aí, como sempre, você pode pegar variações. Variações. Vamos supor que a função não seja exatamente essa, seja raiz de 2x menos 1. Quem é que vocês acham que vai ser a f'? Vamos lá. Se você não sabe, você vai fazer o seguinte. Vamos usar a composta, então a mesma coisa. 2x menos 1, você pode imaginar isso como sendo um meio. Olha, deixa eu só apagar isso aqui, porque assim, você vai primeiro escrever essa função como sendo 2x menos 1 a 1 meio. Quando você derivar, vai a mesma regra. Esse vem para frente, repete o que está aqui, subtrai 1. 1 meio menos 1. A diferença é que aqui é uma composta. Então você tem que derivar o que está aqui, que é quanto? É 2. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Tá sim, você está entendendo. É porque a função raiz de 2x menos 1, ela é a composição de quem? Ela é a composição da função 2x menos 1 com a função raiz de x, concorda? Se eu fizer g composta com f, não é isso que vai dar? E a g vai aplicar em f. A g é essa. Então ela vai pegar a raiz no lugar de x, vai jogar a f, que é essa. Então 2x menos 1. É só usar a regra da composta, então. Como é a regra da composta? A derivada de g composta com f. Deriva essa daqui aplicada na f, vezes a derivada da f. É o que eu fiz aqui, ó. Vamos olhar com calma. Vamos lá. Eu tenho a composição dessa com a de cima, né? Então, eu derivei a função que tem o raiz, então é 2x menos 1 vai dar 1 meio, então a derivada é quem? É 1 meio passando para cá, 2x menos 1 vai dar 1 meio, vezes a derivada de dentro, que é a f, que dá só 2. Esse 2 aqui, pode cancelar esse 2, não pode? Então sobra 2x menos 1 elevado a menos 1 meio. Então fica 1 sobre 2x menos 1 elevado a 1 meio. Então fica 1 sobre raiz de 2x menos 1. Então muito semelhante, né, com aquela função lá.
porque ela vem da mesma família, assim, do mesmo estilo. A raiz de x dá 1 sobre 2 raiz de x. Então essa daqui deu 1 sobre raiz de 2x menos 1. Aí você pode perguntar, por que que não teve o 2 aqui? É porque, coincidentemente, eu coloquei uma função dentro que tinha um 2. Aí esse 2 de fora fez com que anulasse o 2 daqui. Aí não tem o 2 aqui, não apareceu o 2. Tá certo? Eu vou querer que vocês exercitem agora, tá bom? Eu espero que vocês estejam aí com um caderno, papel, lápis aí. Então, eu vou colocar um aqui e vou pedir que vocês façam. Aí vocês vão dizer quem é a derivada, tá bom? Vamos colocar aqui a f de x. Vamos colocar, por enquanto, funções simples, né? Deixa eu ver aqui. É elevado a x quadrado menos 2x. Pega essa função aí. Eu quero que vocês encontrem, me digam quem é a f' de x. A função é e da exponencial elevado a x ao quadrado menos 2x. Quero encontrar a f'. Peguem o papel, rabisquem. Não precisa me mandar foto da questão. Só basta abrir o microfone e dizer quem é, tá bom? Um minutinho aí para vocês fazerem.
É o Antônio Luciano perguntando aí, 2x menos 2. Isso é a derivada da de cima, né? É a derivada do expoente. Mas a derivada da função toda, do e elevado a isso, que é o que eu quero, né? Essa derivada que você está perguntando aí, 2x menos 2, ela é a derivada do que está em cima, né? Professor, no caso eu posso chamar esse expoente aí de alguma uma letra qualquer, né? É assim, pode, mas na prática você vê que é simples. Mas vamos supor o seguinte: isso aqui, se você quiser chegar a f, ela é uma composição de duas funções, dessa com essa. Se você quiser usar a regra da cadeia pensando como composta, certo? Suponha que essa é uma G e essa é um H. Então, se você compor a G com H, o que vai dar? Entendi. G aplicado em H vai dar o quê? G é a função exponencial. Então, é elevado a x. Só que no lugar de x você vai jogar H, que é x menos 2x. Então, quem é a derivada de G composta com H? Então, você vai derivar G, aplica na H e deriva H. É isso. Agora, assim, uma coisa é fato. Só a prática, só os exercícios feitos com repetidas vezes, com muitos exemplos, é que vai fazer com que você entenda, certo? Então, no caso aqui, a minha resposta deu 2e elevado a esse expoente aí, x quadrado menos 2x, x, menos 2e elevado a esse mesmo expoente. Deixa eu anotar aqui sua resposta. Repita de novo. 2. 2e elevado a esse expoente, x, Aonde é o x? é porque fica como se fosse 2e elevado a expoente x. O x Não, fica do lado. multiplicado aqui? Isso, professor. Certo. Aí menos 2e elevado a esse expoente aí. Menos 2é. Isso, elevado ao mesmo expoente. Sei. Mas se você for ver, põe o expoente em evidência. É, realmente, não. Se você colocar o expoente em evidência, sobra 2x menos 2. Ou então você pode botar o 2 em evidência, se quiser também. O É, 2 isso mesmo. sobra o x menos 1 aqui. Isso é a sua resposta. Vamos ver se ela está certa, né? Certo. Mais alguém? Mais alguém fez? Mais alguém chegou nessa mesma resposta ou chegou em outra diferente? Se manifestem aí, por favor. Ainda tentando aqui buscar essa coisa. Bora ser mais ágeis. A questão aí é fácil. Então, uma coisa é fato, vocês não estiverem praticando essa disciplina, vocês vão estar só acumulando dúvidas. Daqui aos próximos dias, vamos estar aumentando mais ainda as informações. A gente vai entrar na parte de derivada de algumas certas funções, vamos falar daqui a pouco dos pontos críticos, algumas coisas mais específicas. Se você não souber derivar essas continhas fáceis aí que você vai conseguir fazer o que vai vir pela frente. Então, vamos praticar. Eu vou resolver aqui, tá bom?
Bem, eu vou perguntar, na verdade, ao nosso colega. Foi o Edvaldo, foi o Edinaldo, né, que resolveu, não foi? Como foi que você fez? Isso. Então, professor, eu chamei o expoente de uma letra, né? Uma letra Certo. qualquer. Geralmente usa o, né? Então eu coloquei u. Então, assim, como a derivada da exponencial ela se repete, né? No caso, fica Você elevado ao chamou. expoente. Peraí, ó, vou fazer o que você está dizendo aí, vou refazer o que você está fazendo. Você chamou o expoente de alguma coisa, não foi? Isso. Só que essa coisa é uma função, tá bom? Essa coisa é uma função, no caso. Eu vou chamar de h, tá bom? Pode ser? Tá, pode ser. Eu não sei qual letra que você usou, mas eu não posso colocar um número, um alfa, um 2. Pode até ser, mas desde que você entenda que suponha que você colocou um alfa. Não importa, mas você tem que entender que isso é uma função. Por quê? Porque depende da variável Ah, entendi. x. Nós estamos Entendi. derivando em relação a x. Uma Deste coisa é caso você. aí, deste caso é uma função, o É uma expoente. função. O Ah, expoente é uma entendi. função, entendeu? Quando você põe um alfa, uma letra assim, normalmente a gente entende isso como sendo um número real. Uhum, Mas no caso entendi. aqui seria um alfa de x, uma função que depende de x. Isso é importante, porque nós estamos derivando a função f em relação a que variável? A variável Aham, x. é verdade. Beleza, então você já começou, beleza. Você identificou que é uma composição de e com a função. Depois? Então, aí eu multipliquei, né, com a derivada desse h de Expoente. x aí no caso, como o senhor Pronto. colocou. A Porque você derivada sabe dele que a deu derivada 2x disso. menos 2. Beleza. Ó, então o que você fez na prática foi usar a regra da cadeia direta. Você vê que a derivada da exponencial é ela própria, então você repetiu, Sim. vezes a derivada do expoente. Pronto, é só isso mesmo. Não tem o que fazer, não. Tá claro? Então, você usou direto a regra da cadeia e é isso mesmo. Você identificou que é E elevado a uma função, a derivada é E elevado à própria função vezes h. Então, foi que você teve que fazer só. Repete o E elevado à função, no caso é x ao quadrado menos 2x, vezes quem é a derivada da h. É só você olhar. Ora, h é um polinômio. E a 2x derivada, menos a 2. derivada dele é bem simples. 2x menos 2. Então, ó, eu mantenho aqui o produto e coloco 2x menos 2. Pronto. Aí você desenvolveu, você acabou querendo fazer isso, assim, esse vezes esse, aqui, mas você fez foi complicar, aqui já tá resumido, assim, já tá pequeno, já deixa assim mesmo. E se você quiser colocar o 2 em evidência, que nem eu coloquei, né, mas nem isso era preciso, podia deixar assim mesmo, entendeu? Porque se você abrir, se você fizer o produto aqui, esse por esse, a expressão vai ficar maior. E nossa intenção sempre é deixar a expressão ali menor, mais ajeitada. Todo mundo entendeu isso aí? Alguém teve dúvida? Tá claro. Ficou claro, né? Fazer mais um exemplo parecido. Agora, isso aqui que vocês vão dizer na ponta da língua. Ó, sempre que envolver exponencial vai ficar fácil, certo? Ó, vou fazer mais um exemplo com exponencial, mas vocês vão ver que sempre que tiver um exponencial de alguma coisa, suponha aqui exponencial da raiz de 2x menos 1, que nós já derivamos hoje. É exponencial dessa coisa. A derivada, então, como nosso colega Edinaldo bem falou, é sempre isso. Você repete a parte que tem exponencial, e o que importa é que você vai derivar a outra, que é a que vai descer aqui, ó. Essa derivada nós já fizemos hoje, então não precisa nem eu calcular. Basta vocês me dizerem quem foi que deu. Vocês lembram quanto é que deu essa derivada? Ou não? Não, porque eu já tirei a página, né? Quem é a derivada de raiz de 2x menos 1? Peraí, professor, eu tô tentando aqui. Pode calcular, é bom que vocês calculem aí. Calcule novamente, bem Eu tô rapidinho. tentando Raiz. calcular aqui, peraí. Sempre, olha, um conselho que eu faço, que eu dou. Como é que vocês devem estudar essa disciplina? Aí, o ideal, eu passei desde o primeiro dia de aula o material. Então, vocês têm a apostila que eu estou seguindo. Percebam que eu estou seguindo ela, sempre. Eu estou seguindo a apostila. Então, tudo que eu estou dando aula está lá. Então, você não precisa esperar a minha aula para procurar os exemplos. Então,
o que é que eu aconselho? Como as aulas estão sendo gravadas, você pode voltar lá no vídeo. Ah, o vídeo é grande, é 1 hora e tanto. Você não precisa assistir tudo. Você vai naquela parte do exemplo que interessa e veja de novo minha explicação, como foi que eu fiz. E sempre, nunca vejo um exemplo de matemática apenas de forma passiva, apenas olhando. Não fique só olhando o professor resolver. Minha dica é que você pegue um caderno e refaça o exemplo. Ah, eu entendi, professor, você fazendo aí. Ah, mas faça mesmo assim, mesmo você já tendo entendido, faça, porque você fazendo é diferente de você só enxergar o professor fazendo. Porque às vezes o professor fez, você entendeu. Daqui a meia hora, de repente, alguém pode te perguntar e você não sabe mais explicar como foi que ele fez. Se você fizer, é mais fácil você lembrar como você fez. Tá claro? Esse é meu conselho. É isso. Então, os exemplos eu estou tirando sempre do livro, então vocês podem pegar a apostila, pegar a aula, rapidinho faz ali uma revisão do que eu fiz na aula, refaz aquele exemplo que eu fiz na sala. Ah, eu não entendi direito, então bota lá no vídeo, repete uma vez, repete duas. Quando tiver bem claro, aí você passa, faz outro exemplo. Você pode criar um exemplo parecido. Oh, o professor fez com essa função aqui, é elevado a x ao quadrado menos 2x. Eu vou trocar x ao quadrado menos 2x, vou colocar x ao cubo menos alguma coisa. Faz umas pequenas modificações para você treinar, tá claro? Que aí você vai Sim. pegando o hábito de responder e entendendo. Quanto foi essa derivada aí? Quem fez aí? Ó, Professor, aí, assim, eu da internet eu ainda não vi direito, mas assim, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, pra mim aqui deu meio vezes 2x menos 1 elevado a menos 1 meio. 1/2 de 2x menos 1 elevado a menos 1/2, que é isso. Isso. E o 2? Não tinha um 2 aqui para cancelar, não? Será que era isso aqui? Ai, professor. Vamos fazer de novo, vamos fazer assim, vamos fazer de novo. Vamos fazer, quanto mais a gente praticar, melhor. Vamos lá. Também não fiquem presos a decorar uma fórmula. Ah, eu decorei que a fórmula é essa, F' composta com a G, vezes a derivada de F'. Quando você estiver resolvendo muito exercício, vai ficar fazendo igual eu aqui, automático. Você não precisa pensar na fórmula. Então, a derivada é essa, certo? Que eu quero. A primeira coisa, vamos mudar um pouco essa função. Eu vou enxergar essa função, 2x, raiz de 2x menos 1, eu posso olhar ela como se fosse um polinômio, assim, ó. Só que em vez de ser x a 1/2, tá 2x menos 1 elevado a 1/2. Pronto. Então eu vou derivar aqui o 2x menos 1 elevado a 1/2. Eu vou calcular a derivada disso. Vou fazer igual ao polinômio. Esse daqui vem para frente. Aí eu repito esse, porque eu vou subtrair 1 do expoente dele. Então, 1/2 menos 1. Só que como isso aqui não é um x, é uma composta, eu tenho que derivar de dentro. Que é o que eu estou fazendo, é derivando a função g, aplicando a f que está dentro e multiplicando pela derivada da que está aqui embaixo. Que é a derivada de 2x menos 1, a gente sabe que é só 2. Beleza. Então fica 1/2, foi bem devagarzinho, vezes. Isso aqui é 2x menos 1 a menos 1/2, vezes 2. Esse 2 pode cancelar esse 2, porque está no numerador e está no denominador. Então sobra 2x menos 1 elevado a menos 1/2. Que a gente sabe que isso aqui é negativo, então é a mesma coisa de você colocar embaixo positivo. E a gente sabe que 1/2 é a mesma coisa de raiz de 2x menos 1. Pronto, que é o que eu estava dizendo. Voltando ao exemplo, então, exponencial de raiz de 2x menos 1, a derivada, você repete isso e deriva só essa parte aqui. Então, você derivou, deu isso aqui, ó, raiz de 2x menos 1. A forma de escrever isso, você pode deixar aí, assim, se quiser. Se você quiser colocar isso aqui no numerador, não tem problema. Não tem problema colocar no numerador. Fale.
Aí, no caso, é como se fossem três termos. Como que ficaria representado, no caso daquela fórmula, a derivada de y em função de x? Como que ficaria aí nesse caso? Que é como se tivesse três termos, no caso. O senhor derivou três partes, foi? Aqui, não, derivei só a G e a F, só. É porque, assim, eu enxerguei isso aqui como sendo G composta com F. Quem é G é a raiz de x. Quem é F é 2x menos 1. Então, quando se deriva aqui, ó, então vai dar a derivada de G, então a derivada da raiz, que está aqui, é 1 meio vezes a x elevado a menos 1 meio, a 1 meio menos 1. Ou seja, esse pedaço aqui todinho, que eu estou circulando, é a derivada só de G, certo? E a derivada da F, que no caso vai dar só 2, que você multiplica aqui, ó, na fórmula é G' aplicado no F vezes F'. Por isso, quando eu fiz o G', deu a derivada disso aqui, só que em vez de um x, eu tenho 2x menos 1. Ou seja, esse 1 meio que aparece aqui não é um terceiro termo, ele é um pedaço dessa função que eu estou derivando. Estou derivando essa função. Como é que é a derivada dela? É um polinômio, Porque então eu fiquei passei um... confusa por causa do professor. Ah, o E aqui, ele não entrou em nada. Você só precisou entender o seguinte, ó, igual o exemplo que você resolveu, ó, igual. Você pegou, chamou a função de cima de h. Quem é a derivada disso? Você não já sabe? Olha, é a própria E, você repete, e vai derivar só h. Não importa quem é esse h, não importa. No seu caso lá, você fez com isso aqui, você soube fazer quando eu coloquei isso. Você repetiu o E a x2 menos x e derivou só h, certo? A derivada de h, que é essa, que deu o seu 2x menos 1. Era um 2 lá no caso, né? Mas tanto faz, né? Só para ilustrar. Se eu trocar de h, não vai mudar em nada. Quem foi o h que eu coloquei? Eu coloquei essa. Então a regra continua sendo a mesma. Você pega a exponencial da coisa que está aqui, repete a coisa que está aí, e no final você vai derivar só h, que é essa daqui. A diferença é que essa daqui, a derivada dela não é tão fácil como essa. Por isso que você achou difícil, tá entendendo? Porque a h que eu coloquei para você fazer no exemplo era um polinômio. Então a derivada era bem rápida, dava para fazer até de cabeça. Já agora eu botei uma que a derivada também é uma composta. Entendeu a jogada? Entendi. Ou seja, é como se você estivesse usando. É como não, você está usando a regra da cadeia duas vezes, tá entendendo? É Eu exatamente usei, isso que eu pensei. pronto, eu usei para a derivada da e a própria função que apareceu aqui agora também precisa de uma composta. É porque é No assim, caso, no caso, como que ficaria representado, professor, naquela fórmula dy sobre não, d? é a mesma, é a mesma coisa. Ó, quando você coloca assim, ó, por exemplo, F composta com G', você sabe que vai dar F' aplicada em G vezes G'. Agora, suponha que a sua G, ela também é uma composta. Certo? Vamos escrever aqui. Suponha que a sua G é uma composta de uma H com uma função S, certo? Ela também é uma composta. Aí, na hora de você calcular a sua G', aqui você vai ter que calcular essa composta aqui, H' de S de X vezes S' de X. Só isso. Então, assim, você joga na primeira expressão e na hora de calcular essa, você só tem que ter o cuidado de como calcular ela. E o que está aqui você só preserva. É um produto, você preserva a F' de G, aí faz separado essa conta, que é o que eu fiz aqui. Ó. Aí você joga o resultado. Certo? Certo, obrigado, professor. Vamos ver uns exemplos do livro mesmo. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para o livro. Vamos aprender um pouquinho o seguinte.
Algumas derivadas vão aparecer com muita frequência para a gente. São as funções que são muito comuns no cálculo 1. A função exponencial é logo a primeira, eu falei na aula passada. A função exponencial geral, que é a função exponencial com A, um expoente de A qualquer, ela é assim, ó. Suponho que a U de x é um A elevado a x. A única exigências que eu faço para o A é que ele seja um número positivo e que não seja 1. Diferente de 1. Quem é a derivada dessa função? Eu vou adiantar. Ela é o ln de A vezes a própria A elevado a x. Aí você vai dizer, ih, complicou. Não, complicou não. Essa função, ela é, vamos dizer assim, a exponencial E elevado a x é um caso particular dela. A derivada dessa é ela própria. Essa daqui é uma generalização, ou seja, você não está fazendo para o E específico. Esse E é um número constante, ele é aproximadamente 2,71 alguma coisa, que é a constante de Euler, certo? O A em geral vai entrar esse ln de A. O caso é, quando o A for igual a E, certo? A U' de x vai ficar ln de E vezes A elevado a x. Nos meus vídeos lá de exponencial, vocês viram que o ln de E é 1. E o ln é o logaritmo natural. Aplicado E, a base, o logaritmo de uma função log de A na base A, isso aqui é sempre igual a 1. Então, sobra só o E elevado a x. Opa, aqui é um E. Certo? Aí aqui está a prova. Acho que foi a Adinaldo que me perguntou, ou foi outra aluna que me perguntou na aula passada como era a prova. Eu não vou fazer, mas procure nos livros. O livro ele joga aqui, ele joga. Eu até fiz isso aqui, ó. Eu escrevi isso e isso na aula passada. Aí eu afirmei que vocês iam olhar que esse limite daria 1. Mas no caso, o que eu comentei era para quando A for E, porque esse limite aqui dá 1. Quando o limite for E elevado a t menos 1 sobre t, quando t tende a 0. Isso aqui vai dar 1. Se no lugar do E for um A, ou seja, se a gente tiver limite de A elevado a t menos 1 sobre t, quando t tende a 0, aí isso aqui vai dar ln de A. Que é o que está aqui. Por isso que a derivada dessa função, certo? A derivada da função exponencial, ln de A vezes A elevado a x. Exemplo. Vamos pegar um número A aí, porque às vezes ela entende melhor quando você põe um número. Vamos pegar a função f de x igual 2 elevado a x. Então aqui não é o E. Quem seria a derivada disso? A derivada de f seria ln de 2 vezes 2 elevado a x. Vezes ele mesmo. Opa, aqui é elevado, viu? Pegar uma outra. G de x, 10 elevado a x. Então, g' de x vai ser ln de 10 vezes 10 elevado a x. Então, não importa. Se aqui não for E, tem que ter esse ln na frente. Aí ele vai começando a aumentar as coisas, vamos dizer assim. A gente sabe que na matemática é assim que acontece. Você define uma coisa ali de uma forma mais simples, aí aprende aquela coisa mais simples, faz, treina bastante. Aí depois você vai passando para a próxima fase. Isso é igual um videogame. Você vai com uma fasezinha mais simples, certo? Que você entende ali, aquela fasezinha que você consegue desenvolver ali facinho. Aí depois vai passar para uma próxima fase, vamos dizer assim. Uma fase que já requer mais atenção, que requer mais cuidados, porque ela não é tão imediata. Aí a partir daí vai aumentando os níveis de dificuldade. Por isso que eu digo, para você conseguir entender bem essas novas dificuldades, para você entender bem esse nível de dificuldade, você tem que estar bem preparado, né? Então, se você desenvolve bem o início, a primeira fase, você consegue passar para a próxima aprendendo bem, entendeu? Então, é importante você reforçar cada um desse conteúdo para que no seguinte você saiba o que está fazendo, porque vai cair numa coisa que você precisa, entendeu? Nesse caso aqui,
ele vai dar um exemplo de quando, ó, vamos colocar a função u, em vez de ser a elevado a x, ele complicou um pouquinho como? Ele botou uma função. E agora? Não vai ser tão difícil assim não, porque nós acabamos de fazer um exemplo como esse. É igual o exemplo que nós acabamos de fazer. Nós fizemos um exemplo de e elevado a uma função. Quem era a derivada disso? Era e elevado à função vezes a derivada da função. Nós acabamos de fazer isso. Só que com e é mais simples. Mas com a também vai ser simples. Porque qual é a diferença do e para o a? É que no a derivada vai aparecer só o ln de a na frente. Ou seja, então se eu colocar e elevado, aliás, se eu colocar o a em vez de e elevado a uma função, a derivada vai ser exatamente como essa. A única diferença é que vai entrar um ln de a na frente, só isso. O resto faz igual a essa. Seria o a elevado a h de x vezes o h' de x. Pronto. Ó, o ln de a própria função que você repete e deriva o expoente. Certo? Vamos ver um exemplo. Vou rabiscar aqui nesse campo. Vamos colocar 2, né, na função f de x é 2, elevado a uma função. Vamos colocar uma função aqui, uma funçãozinha simples. Vamos colocar x ao quadrado. Todo mundo sabe derivar, né? Porque h de x é x ao quadrado. Todo mundo sabe que h' de x é 2x. Então vamos derivar. Vamos lá. Então, pela regra da exponencial, a derivada você vai colocar primeiro o ln do expoente, que é da base, que é 2, vezes. Aí vai fazer aquela mesma coisa, vai repetir a sua exponencial com a função que está aí, e vai multiplicar só pela derivada da função que está aqui em cima, que no caso é 2x. Pronto, aí aqui acabou. O máximo que você pode fazer aqui é ajeitar, assim, se quiser também. Ah, eu quero colocar esse 2x na frente. Eu vou colocar ln de 2 vezes 2x vezes 2 elevado a x ao quadrado. Ou então eu quero juntar esse 2 com esse 2 e somar os expoentes. Mas não precisa inventar. Parou aqui e acabou. Às vezes a pessoa quer inventar a coisa, acaba cometendo erro. Certo? Agora sim, a questão é que a função que eu coloquei aqui em cima é uma função fácil, é x ao quadrado. Então a derivada é 2x, é uma derivada fácil. Mas vamos supor que eu sou um chato aqui, e vou, em vez de colocar x ao quadrado, eu vou colocar uma função complicada. Rapaz, eu vou complicar vocês aqui. Eu vou tacar aqui a função raiz de 2x menos 1. É uma função que não é tão fácil, mas nós já fizemos hoje. Como ficaria a derivada? Então vamos lá. Nós já fizemos hoje. Então, ln de 2, porque é uma exponencial, vezes a própria função que está aqui. E você vai derivar só essa daqui agora. Certo? Quem é a derivada dessa? Nós já fizemos hoje. Você vai pegar 2x menos 1, vai derivar só ela. Então fica ln de 2, 2 raiz de 2x menos 1. E a derivada dessa que a gente já fez é 1 sobre raiz de 2x menos 1. Pronto. Parou aqui? Parou. Ah, eu quero dar uma ajeitadinha. Ajeito, mas não se complique. Eu vou colocar esse número aqui em cima no numerador. Então vai ficar 2 raiz de 2x menos 1 vezes ln de 2 sobre raiz de 2x menos 1. Pronto. Não precisa inventar muita coisa, não. Eu vou parar por aqui para não aumentar muito, tá certo? Vocês não complicar. Na próxima aula eu falo da função logaritma e de mais algumas. Aí nesse final de semana eu vou gravar algumas coisas e vou gravar algumas coisas de funções trigonométricas, que nós vamos precisar para essas derivadas das funções trigonométricas. Então eu vou gravar aqueles vídeos com funções trigonométricas, limites, questões de limites, né? Exercícios resolvidos de limites. E o que mais? Acho que era mais ou menos isso. Aí eu acho que eu vou fazer uns vídeos aí, uns 2 ou 3. Vou quebrar eles para não ficar tão longos assim, para ficar vídeos separados com temas diferentes. E aviso a vocês durante o final de semana. E a gente continua na próxima aula. Conselho: refaça todos os exemplos que eu fiz na aula de hoje, tá bom?
Professor, então no caso o senhor vai gravar o vídeo dos limites fundamentais ou vai ser em aula mesmo? Eu vou ver, eu não vou prometer assim exatamente o que eu vou gravar, porque eu ainda não escrevi um roteiro, não sei exatamente o que eu vou gravar. Assim, eu sei o tema, mas não sei exatamente os exemplos, né? Vai ser de acordo com o que eu vou achar que é necessário com o andamento das aulas, né? Assim, o que é que eu vou precisar para as próximas aulas, o que é que vocês talvez precisem nos exercícios. Então vai ser mais ou menos de acordo com as nossas necessidades. Então não posso te garantir aqui exato, mas o limite trigonométrico fundamental vai aparecer. Um vídeo ou outro ele vai ter que entrar, certo? Certo, entendi. Deixa eu fazer aqui a frequência só rapidinho aqui, antes da gente encerrar. Hoje é dia 3 de setembro. A gente viu aqui a regra da cadeia, né? A gente viu a derivada da função inversa, que é a derivada da função logarítmica, da função exponencial. Vou ver aqui os presentes. Temos aqui os presentes aqui, vamos lá. O Alberes, o Antônio Luciano, o Arthur, Carlos Rian, o Edinaldo, Fabrícia, Francisco Ferreira, Francisco Nairton, Francisco Juan, Jardel, João Gabriel, Leonardo, Lucas, Michael, Mirley, Rones e Yuri. Tranquilo aí, então, né? Os que nunca vêm aqui estão com falta, né? Vou tocar ali, nunca veio. Esse Clausevi aqui também nunca apareceu. Certo? Então, vamos lá. Então é isso. Então, fiquem de olho aí no grupo. Próximos dias eu devo estar mandando essa gravação dessas aulas. Amanhã ou domingo, não sei. Eu vou tirar um horário nesse final de semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês não... Eu não sei se eu respondo no final de semana. Então, qualquer coisa, vocês esperem até a hora que eu puder responder. Caso eu não responda, eu responderei um dia. Certo? Certo, professor. Bem, pois é isso. Então, a gente se vê aí. Pratiquem. Certo, obrigado, professor. Boa tarde. Tarde. Boa tarde, professor. Valeu, Boa professor. Boa tarde. tarde. Tarde.